Esse barulho também, então, eu já fico esperando o próximo. Se você está estudando para o Enem, você já percebeu que tem uma competência que é muito difícil de fechar. Que, inclusive, quem tira 960, 920 normalmente perde nota nessa competência. E sim, eu estou falando da tão temida competência 3, que envolve a sua argumentação. E é por isso que você tem tanto problema. Porque a grande maioria de vocês não aprendeu a argumentar. E esse é um vídeo que eu vou te ensinar a construir uma argumentação de qualidade, seguindo um passo a passo que atende os critérios da competência 3. Arthur, roda a vinheta e bora começar! Para falar de competência 3 e argumentação, eu preciso começar pelo primeiro tópico, e talvez o tópico mais importante, que é o grande vilão da competência 3. Eu estou falando de lacuna argumentativa. Como evitar a lacuna argumentativa? Gente, tudo começa na argumentação, a partir do tópico frasal. Tudo começa fora da argumentação. Beto, como assim? Argumentar é explicar. Só que para você explicar, você precisa de uma afirmação. Ou seja, você precisa construir uma afirmação para depois justificar essa afirmação. Por exemplo, o Arthur é gente boa. Na sua cabeça deve estar passando assim, por que que o Beto está falando isso? O Arthur é gente boa, porque ele é um cara legal, porque ele é um cara atencioso, e já acabou as características, porque o Arthur não é gente boa. Vocês entenderam? Eu preciso de uma afirmação para depois explicar essa afirmação. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação hipotética de um tópico frasal. Ó, eu tenho o tópico frasal, e nesse tópico frasal eu afirmo para vocês que a mídia, ela contribui para o consumo de tabaco, ou das novas formas de tabaco. Imagina esse tema aqui, Arthur. Caminhos para combater o tabagismo, ou caminhos para combater as novas formas de acesso ao tabaco no Brasil. Fica legal, não fica? E, como tese do parágrafo, a mídia passa a ser uma das causadoras. A mídia passa a ser uma das geradoras do problema. Isso é o que está no tópico frasal. Eu estou te afirmando. Já pensou? Lá no primeiro desenvolvimento? Dessa forma, percebe-se que a manipulação midiática cristaliza a falta de caminhos para combater o tabagismo no Brasil. Eu afirmei. O que passa na sua cabeça agora, Arthur? Por quê? Me explica, Beto. Por que a mídia gera esse problema? E é aqui que começam as suas dificuldades, principalmente se você for um aluno que já está estudando em alto nível para o Enem, ou que tem um mínimo de noção. Agora que você que está totalmente perdido, você tem uma vantagem competitiva. Qual que é a sua vantagem competitiva? Você não tem vício, você não está escrevendo. Como você não está escrevendo, você já vai começar escrevendo certo. Agora, você que já está escrevendo e está treinando e está perdendo nota, presta bastante atenção no que eu vou te ensinar. Você foi para a argumentação. E necessariamente a sua argumentação, ela deve ser dividida em algumas partes. Você tem que procedimentar. Tudo que é muito difícil na vida, você cria processo. Por exemplo, Arthur, quero ganhar R$1 milhão. É só você fragmentar esse R$1 milhão em 10 vezes de 100 mil, ou 100 vezes de 10 mil, ou 1000 vezes de 1000. Beto, se você ganhar R$1.000 1000 vezes, você vai ganhar R$1 milhão. Isso significa que ganhar R$1 milhão é muito complexo? É. E ganhar 1000? Não tão complexo assim. É só repetir essa tarefa várias vezes que você vai chegar no objeto mais complexo. Ou seja, quando você olha para a argumentação é a mesma coisa. Argumentar é complexo? É difícil? É. E se você fragmentar essa argumentação em pequenas partes, você consegue chegar lá naquele objetivo maior, que é um pouco mais difícil? Consegue. E aqui, a sua argumentação, ela vai ser dividida em duas grandes partes. A primeira parte, eu quero que você traga uma explicação. Arthur, por que a mídia é um problema? A mídia é um problema porque ela tem uma função social e projeta a função econômica antes da social. Ela está o tempo todo querendo lucrar, ganhar dinheiro. Qual que é o problema disso? É que ela deixa de cumprir com o seu objetivo social. E em relação ao tabaco, qual que seria a explicação para isso? Eu não sei se você já percebeu, mas a mídia tradicional ela não pode falar de tabaco. Mas as mídias alternativas acabam por romantizar principalmente as novas formas de acesso ao tabaco. Não é raro ver influenciador utilizando vapes e pods como forma de instituir um comportamento, ideal. Um comportamento que você o observa e entende esse comportamento como perfeito. Afinal, ele está sendo feito por alguém que você admira muito. Lembra daquele vídeo, Arthur? Do cara que fica assim, Vape? Não. Patim. Lembra desse negócio?
Lembra desse? Ou seja, fizemos memes já sobre isso. A gente vê história de influenciador. Tem gente que a gente respeita, que aparece fumando um charuto. Agora é moda, né? Fumar charuto, fumar vape, fumar pod. Ou seja, a explicação. Por que a mídia é manipuladora? É porque ela institui comportamentos. E essa instituição de comportamentos muitas vezes tem um objetivo. Qual o objetivo? Financeiro. Ela quer lucrar. Por isso que ela estabelece comportamentos idealizados e romantizados. Tá. Agora, a segunda parte que você vai construir na sua argumentação. A primeira é a explicação, por que a mídia é um problema. A segunda parte, como que isso causa o tema? Qual que é a ligação disso com caminhos para combater o uso, né, o consumo de tabaco no Brasil? Por que isso gera a falta de caminhos? Gente, aqui a explicação era então a criação de padrões. E isso gera a falta de caminhos para combater o consumo de tabaco justamente porque a gente percebe uma objetificação da audiência, ou seja, a audiência não é tratada mais como uma audiência de pessoas, e sim a partir de uma perspectiva desumanizada. Então, o influenciador que posta o vídeo fumando vape, que posta o vídeo fumando charuto, que posta o vídeo fumando narguilé e romantiza esse comportamento, não está pensando nas pessoas que estão do outro lado. Está pensando sim no número de visualizações, de engajamento que ele vai gerar e principalmente no objetivo lucrativo, muitas vezes a partir da venda desses objetos. Então quem posta vídeo fumando, normalmente tem algum objetivo por trás, seja de se enquadrar num padrão e esse padrão é vendável, seja em aumentar o engajamento ou até mesmo em alguns casos de vender aquele produto que ele está consumindo. Ou seja, a explicação ela acarreta em uma ligação. Então é justamente essa explicação que vai ser entendida como causa do parágrafo. E essa ligação ela vai ser entendida como consequência desse parágrafo. Gente, tudo isso aqui, eu vou chamar de argumentação. É justamente essa argumentação que explica o porquê que a mídia não contribui para a diminuição do uso de tabaco. Por que a mídia aumenta o consumo de tabaco? O que você tem que fazer agora no seu parágrafo para consolidar tudo aquilo que você disse é a apresentação de um repertório para comprovar essa afirmação. Certo? E esse repertório ele tem uma função apenas e uma função somente, que é a comprovação do que você disse antes. Bora entender isso na prática? Se liga no texto que eu vou trazer para vocês. Olha lá. O tema de fato, caminhos para combater as novas formas de acesso ao tabaco no Brasil. Vamos lá? Vou ler o parágrafo de desenvolvimento. Eu anunciei essa tese de manipulação midiática na introdução e eu vou desenvolver essa tese no D1. Dessa forma, é importante perceber como a mídia contribui para aprofundar a realidade e dificuldade de combater as novas formas de tabaco no país. Esse é o tópico frasal que eu expliquei para vocês agora há pouco no nosso esqueminha. Esse tópico frasal, ele relaciona a mídia com o tema. Agora eu tenho que explicar. Por quê? Por que a mídia aprofunda a realidade e dificuldade de combater as novas formas de tabaco no Brasil? É simples. Isso acontece porque as mídias sociais, controladas por grandes empresas que buscam retorno financeiro, presta atenção, criam padrões de comportamento a serem cumpridos pelos usuários da plataforma, em uma perspectiva objetificada do sujeito. Ou seja, por que a mídia é manipuladora? Porque ela cria padrão, e esse padrão não leva em consideração a humanidade do ser, no qual não há preocupação com a saúde coletiva, mas sim com a de vender novos acessos ao tabaco. A exemplo, os vapes e os pods, como uma forma de aceitação social. O que o influenciador começa a fazer? Com o intuito de vender aquele elemento, ele institui o comportamento que se torna um requisito de aceitação. Então, se o influenciador queridinho da galera usa o vape, usa o pod, você que se espelha nesse influenciador para ser aceito nessa galera, tem que usar o vape, tem que usar o pod. É isso que ele está falando no parágrafo. E ele faz isso a partir de uma explicação e de uma ligação. E é muito importante você perceber que essa ligação, ela tem um contexto, certo? E que essa explicação também teve um contexto. Ou seja, por que eu estou instituindo um padrão?
para ter mais lucro. Qual que é a consequência do padrão? Objetificação da audiência. Qual que é o contexto dessa objetificação? Não leva em consideração a humanidade, a saúde, e eu instituo comportamentos que são requisitos de aceitação, como é o caso do consumo de vapes e pods. Agora ficou a missão mais simples, que é comprovar tudo isso. Essa ideia entra em paralelo com a do escritor inglês George Orwell, para quem a massa mantém a marca mantém a mídia, e a mídia controla a massa. Olha que legal, gente, eu tô falando, ó, de marca. Eu tô falando de marca. Marca necessariamente tem uma relação inegável com venda. Eu tô falando de massa. Eu tô falando daqueles que consomem o conteúdo midiático. E necessariamente, né, eu tô falando de mídia, que era a tese do meu parágrafo. Essa citação é muito boa para quando você estabelece uma relação de consumo e um consumo pernicioso que a mídia institui em sociedade, pensando só no retorno financeiro e não na qualidade do que é vendido. Vamos entender o parágrafo? Então, ó, uma vez que os sujeitos não são incentivados a consumir tabacos devido à influência digital, presta atenção, que disfarçam o interesse mercadológico. Disfarça o interesse mercadológico. E é justamente esse disfarce que é percebido na mídia a partir de um comportamento romantizado, a partir de um ideal, a partir de um padrão. Vocês entenderam? Make sense? Faz sentido para vocês? Gente, aqui esse é um parágrafo em que esse aluno utiliza essa estratégia de tópico frasal, repertório e argumentação. Aqui, inclusive, eu fiz até um projeto de texto para a gente entender como que isso se estabeleceria em outro tema. Por exemplo, aqui eu tenho caminhos para combater o sedentarismo no Brasil. Essa tese do parágrafo, né, ela é sempre a causa do problema. Então, quando você olha para o sedentarismo, ele é um problema. Vamos entender por que ele é causado? Aqui, eu suscitei o aceleramento do cotidiano. Ou seja, você está com o cotidiano cada vez mais acelerado, tem mais obrigações produtivas para cumprir, e isso faz com que você não destine atividades para atividades que não são consideradas produtivas. Não sei se você reparou, mas eu já fiz a construção do projeto de texto. Qual que é a tese? Aceleramento do cotidiano. Por que essa tese é um problema? Porque você tem que cumprir com o ideal de produtividade. Você tem que cumprir com atividades que são vistas como produtivas. Logo, atividades que não são vistas como produtivas são descredibilizadas, como é o caso do esporte. O esporte vai te aprovar no vestibular? Não. Se ele não vai te aprovar no vestibular, ele é descartado. E você foca só nos seus estudos, que é considerado produtivo. Por isso que o seu cotidiano é acelerado. E qual que é o efeito do sedentarismo? Doenças físicas e mentais. Construir o parágrafo de desenvolvimento a partir dessa organização de tópico, argumentação e repertório. Repertório para isso aqui, Sociedade do Cansaço, livro escrito por Byung-Chul Han, que expõe como a sociedade se norteia por uma perspectiva desenvolvimentista e marginaliza os cuidados com o próprio ser, que acaba por entrar numa onda viciante, um ciclo vicioso de cansaço. Vocês entenderam? Faz sentido para vocês? Muito conteúdo em uma aula só. Pega essa aula para estudar, para você entender as relações que eu estabeleci, que eu tenho certeza que a sua argumentação vai sair dos 160 pontos, dos 120 pontos, para a nota máxima. Lembra, o seu texto não pode ter lacuna, o seu texto não pode ter brecha. A sua explicação tem que ser linear para sair da tese e chegar no tema. Um abraço para vocês. Tchau, tchau!